Estamos aqui no nosso segundo programa do Garotas de Ouro. Investimentos para todas as mulheres que querem autonomia financeira, autonomia emocional e fazer a gestão da sua própria vida. E hoje o tema com essas minhas convidadas incríveis aqui nessa bancada, que eu já vou apresentá-las a vocês, chama-se Os Mitos que Fazem as Mulheres Desistirem dos Seus Investimentos. Tema importante, porque todas nós crescemos com várias crenças, vários pensamentos que limitam o nosso crescimento, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu queria apresentar primeiro a Mel, que está aqui na minha frente. Eu preciso ler a biografia da Mel, porque ela é extensa, viu? Primeiro de tudo, a Melissa. Ela é a Melissa Rafael, ela é casada. Ela é a mãe do Noah, de 2 anos, especialista em investimentos. Ela é planejadora financeira certificada CFP, uma certificação super importante no mercado financeiro para poder fazer recomendações de investimentos. Mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, formação em administração, MBA em gestão financeira e investimentos. Ela é comprometida em trazer mais poder para as mulheres que buscam liberdade financeira através da educação. E a história dela até aqui não foi só isso de mágica. Ela também é uma mulher preta, filha de mãe solo, veio de escola pública, bolsista na faculdade, nascida e criada na grande periferia de São Paulo. Mel, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Gostaria de te ouvir. Eu que agradeço, Fran, pelo convite. Para mim é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história, um pouco do meu aprendizado. Então, estou muito feliz de estar aqui ao lado de grandes mulheres. Bom, e temos também a Fabiana Lima, que também é planejadora financeira certificada CFP. Estão vendo que a gente só tem mulherão aqui nesse podcast, viu? Nesse programa de hoje. Especialista em investimentos pela Ambima, com 15 anos de experiência no mercado financeiro. Atualmente, ela atua no planejamento financeiro individual e familiar, ajudando pessoas a conquistarem autonomia financeira e realizarem seus objetivos com segurança. Ela também ministra aulas para cursos de certificação, compartilhando conhecimento e formando novos profissionais no mercado. E também é mãe, né, Fabi? Sim, mãe Seja do Miguel. bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer conversar de assuntos tão necessários, né? Você falou que era uma estreia, fala desse assunto, que é inédito, assim, mas ainda que necessário, ainda não havia sido feito. Então, queria parabenizar e agradecer por estar aqui participando, compartilhar minhas experiências, né? E também ouvir, porque com certeza eu vou aprender muito. Nós que agradecemos, Fabi. Lembrando que este programa, o programa Garotas de Ouro, é uma corrida para influenciadoras que está acontecendo lá no TikTok também, em que inúmeras mulheres influenciadoras e micro-influenciadoras estão produzindo conteúdos de finanças, engajando, tá uma corrida maluca de engajamento, impressionante a qualidade dos conteúdos que as mulheres estão gravando através das aulas da Elas que Lucrem, com o patrocínio do Banco do Brasil, apoio do Tesouro Nacional, B3 também envolvida aqui, é muita gente grande envolvida e preocupada com a independência emocional e financeira das mulheres, nós estamos muito felizes. Bom, e a próxima convidada dispensa até aqui a biografia, porque como ela é minha filha, né, Lara, eu acho que eu consigo falar aqui com bastante propriedade. A Lara é investidora desde 7 anos de idade, muito preocupada já com a questão financeira dela desde cedo, muito preocupada com a organização estrutural, emocional. Ela já tem algumas convicções estabelecidas. Ela é filha de uma mãe que é muito preocupada com todas as outras mulheres também, com a gestão familiar, com a gestão do patrimônio e tudo mais. E também já foi uma das investidoras mais jovens da Bolsa e tudo mais. Seja bem-vinda, Lara. Obrigada, eu tô muito feliz de poder participar disso, de poder fazer o programa e para mim é muito especial estar aqui com vocês hoje. Obrigada, filha. Bom, vamos para os mitos, gente, ó. A gente tem alguns mitos que falam sempre que mulheres não são boas com dinheiro, não são boas com poder, que mulheres foram feitas para a maternidade, para o consumo, que as mulheres são inseguras em relação ao dinheiro, que têm medo de perder. Quero saber de você, Mel, qual foi o maior mito que você ouviu
quando você estava crescendo, quando você estava entrando no mercado financeiro, imagino eu que você deva ter sofrido um monte de preconceitos, porque tem isso com a gente, né? A mulher precisa se capacitar, às vezes, muito mais para provar seu valor. Então, conta um pouquinho aqui pra gente sobre esses desafios e esses mitos que você enfrentou. Olha, Fran, um mito que para mim foi muito marcante, eu acabei escutando da minha mãe, que foi passado da minha avó. Minha avó falava assim: ah, quem nasceu para sabão não chega a sabonete. Ah, quem nasceu pobre vai morrer pobre. Não tem como mudar essa situação, é um fato da vida. E assim, eu pude perceber o quanto é importante você não tomar certos opiniões, certas verdades para você, porque aquilo talvez é o que aquela pessoa conheceu até aquele momento. Falando um pouco da minha avó trabalhou de empregada doméstica a vida toda, minha avó é analfabeta, ela criou 4 filhos também, sozinha, também foi mãe solo, então ela via aquela situação e ela falava, gente, não tem como mudar, é isso daqui, e ela passou isso para os filhos também. Então, a minha mãe, quando cresceu, ela não via muito longe, não tem como a gente ir muito longe, a gente veio até aqui. E eu sempre tive esse ímpeto de falar, não, eu quero fazer mais, eu quero crescer, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu não deixei isso passar para mim. Então, eu vejo que é algo que às vezes a gente carrega dentro de si, mas não é algo natural, não é algo fácil, porque muitas vezes nós somos ensinadas ao contrário. Nós somos ensinadas que não podemos fazer tal coisa porque esse é o nosso limite. E você, Fabi? Fale sobre os seus mitos. Alguns, hein? Eu acho que desde a infância, e não porque eu tenho um pai que seja ruim, assim, pensando numa pessoa bem conservadora e com a experiência que eles tinham, quando eu tinha uns 7, 8 anos, e eu fui falar a respeito de notas e por que ele não ia nas minhas reuniões, uma das primeiras coisas que eu ouvi dele, eu lembro até hoje, você é mulher, você não precisa nem estudar se você não quiser. O que você precisa é saber arrumar a casa, fazer outras coisas para assumir a sua função lá na frente. Então, se estudar for um problema, é só você sair da escola. Então, você fica na escola enquanto isso não for um problema. Eu, de verdade, hoje acho que ele não me tiraria, mas foi muito forte para mim. Porque a partir daquele momento, uma defasagem que eu tinha era a matemática, por exemplo. Hoje em dia é a minha maior facilidade, porque eu corria atrás de muito bem em tudo, porque eu tinha que tirar 10. Eu tinha que ser 9, 10, eu não poderia trazer problemas. Então, o primeiro mito que tem que é a respeito do lugar que a gente está. E ele inconscientemente tem a ver com o meu lugar a respeito com dinheiro também. Porque se meu lugar é só cuidando dentro de casa, eu não poderia ser uma provedora, eu não poderia lidar com essas coisas. Então, começa, acho que, a partir daí. E depois de avançar, né, e ficar mais velha, entrar no mercado financeiro, aí é muitos, né? Porque você ouve que mulher não é boa em exatas mesmo, então mulher não tem que trabalhar nesse segmento. É boa em humanas, né? É só em humanas. Porque a atribuição da casa, da economia do cuidado e tudo mais, é atribuição das mulheres. Perfeito. E algumas vezes já aconteceu enquanto eu estava no meu ambiente de trabalho, eu era a pessoa mais preparada para falar de um determinado assunto, vir um cliente, me viu ali, talvez como uma assistente, não quem eu era, e buscou a figura masculina. Não vou falar com você não, vou falar com alguma figura masculina. E depois essa figura masculina trazer até a minha mesa e falar, não, ela é a pessoa mais indicada. Ainda mais sobre investimentos, né? Não, peraí. Não, você tem características para cuidar do meu dinheiro, né? Então, assim, eu acho que a mulher tem um desafio de... Não é só você saber. Porque, assim, eu sou especialista C, eu sou CFP, só que a gente também tem que criar uma musculatura de conseguir se impor e falar, não, peraí, eu conheço, eu sei, só que você tem que ir um pouco mais de trabalho do que se você fosse um homem na mesma posição, com as mesmas certificações, entendeu? Você tem que provar que você sabe fazer uma conta básica, que você sabe usar uma HP, que você tem o conhecimento básico. Então, são esses determinados mitos, assim, que a gente tem que ir desconstruindo aos poucos, né? É importante. Por isso que esse trabalho aqui é importante, né? É um mito. É um mito. Somos 2 mulheres aqui CFPs para provar que é possível, né? 70% dos CFPs são homens, né? Então, a gente está aqui para mostrar que dá para fazer. Não sei se é o seu caso, mas no meu caso, eu fui CFP depois do Miguel.
Então, mesmo sendo mãe, dá para tirar o CFP. Sim. Né? Então, não é uma coisa, um filho não é um empecilho, né? Em absoluto. Então, falando aqui, eu já Eu falei fiz um 3 mestrado em mitos. psicanálise de consumo com 2 bebês praticamente. Foi super difícil, é muito difícil, né? Mas a gente consegue. Eu acho que você trouxe pontos muito valiosos aqui para a nossa conversa de mitos, mitos mesmo, assim, que a gente vendo o dia a dia acontecendo nas nossas profissões, o quão fomos muitas vezes interrompidas, né? Para que, por conta de um preconceito ou por conta de um mito. Lara, eu sei que você é muito jovem ainda e você cresceu num ambiente muito diferente já, com uma mãe muito aguerrida nessas questões, mas mesmo assim, acho que você já ouviu falar de mitos, né? Queria que você trouxesse aqui pra gente. Então, eu tenho um mito separado exatamente que eu queria falar, mas eu também queria complementar uma coisa do que a Fabi falou. Porque na escola, não foi esse ano, faz um tempinho já, mas eu tinha um professor de matemática que sempre quando as meninas, principalmente, iam pra ele e mostravam o cálculo, ele chegava e perguntava, você fez isso sozinha? Você fez sozinha? Meu Deus, você conseguiu, sabe? E aí, normalmente, eu mostrava meus cálculos, inclusive eu falava pra minha mãe, falava, nossa, ele vem e fala, pergunta se a gente fez isso sozinha, como se a gente não tivesse capacidade de ter conseguido fazer sem a ajuda dele, ou se os meninos fossem lá também, ele não perguntava nada e deixava... Os meninos como se fossem já nascessem para fazer cálculos e para Sim. matemática, e as meninas questionadas. Ela vinha sempre com muito, ela vinha até muito emocionada a partir dessas questões em aula. Te entendo. Sim. E outro mito também que eu separei aqui, que eu com certeza já ouvi muito sobre dinheiro, é que as mulheres elas precisam depender financeiramente de alguém. E eu acho que isso vem muito desde a época antiga, principalmente das gerações antepassadas, né, da minha avó, da minha mãe, antigamente, que não é da minha mãe no caso, né, da mãe da minha mãe, que as mulheres, elas precisam ficar em casa na economia do cuidado, ou seja, cuidando dos filhos, e aí os homens que vão trabalhar. E aí, quando acontece isso, os homens, eles trabalham, os homens conseguem recursos e eles acabam sustentando a esposa, a companheira, porque ela cuida dos filhos, ela tem muito trabalho cuidando dos filhos. É mais trabalho, às vezes, do que o trabalho que o parceiro dela faz, por exemplo. Mas ela não é reconhecida por isso, ela não ganha nada por isso. Muitas vezes até o marido acha que é a obrigação dela fazer isso, que ela não trabalha, por isso ele que tem que sustentar ela. E aí é muito ruim, porque depois de um tempo passa, às vezes eles acabam se separando, ou acaba tendo uma briga, e a mulher, ela não tem o que fazer, ela não tem dinheiro pra fazer nada. Então, uma coisa muito importante é ela ter que conquistar essa independência financeira. Porque se ela ficar desamparada, sozinha por algum motivo, ela tem como se sustentar, tem como pagar pelas coisas dela, as contas dela e tudo. Porque às vezes, quando ela tá numa relação que só o homem paga as contas, o homem que promove, né, o dinheiro, a economia da casa, quando eles se separam, acontece alguma coisa ruim, ela normalmente fica com os filhos e aí acaba não tendo dinheiro para poder fazer nada, porque quem promovia o dinheiro da casa antes era o homem. Bom, até complementando o que você falou aqui, Lara, não só essa mulher precisa ter o controle, a gestão da vida financeira, não às vezes nem só dela, mas da casa inteira, né? Porque muitas vezes este homem sai para trabalhar o parceiro ou como ela escolheu decidir viver a sua vida, e a gente não está aqui para julgar nenhuma escolha de uma mulher, isso é muito importante, mas a gente está aqui para dizer, olha, a probabilidade de você ter que administrar esse dinheiro ao longo da vida é muito alta. Você realmente quer pagar o preço de não saber cuidar do seu dinheiro ou de dar suporte para sua família em relação a esse dinheiro, investir corretamente, otimizar esse dinheiro que já chega em casa? Não é? Então, eu acho que seria bem bacana a gente trazer esse ponto de essa mulher que está em casa hoje também se atentar para isso. Mas chegou um momento, agora, aqui no nosso podcast, muito bacana. Muito, muito, muito legal, que é o momento da dica de ouro. Essa dica, cada uma das mulheres riquíssimas que estão aqui, riquíssimas em conteúdo, riquíssimas em inteligência emocional, inteligência espiritual, todos os tipos de inteligências financeiras, elas vão dar uma dica de ouro para você que está aí assistindo agora, você mulher que ainda
pensou, refletiu sobre seus mitos e falou, não, ainda não consigo começar a tomar as rédeas da minha vida financeira e do meu dinheiro? Queria começar por você, Fabi. Dá a sua dica de ouro aí pra gente. Eu acho que não dá para começar de outra forma senão pelo princípio, que é começa. Eu acho que muitas vezes, no início da relação, por questão de carinho, você acaba deixando na mão do parceiro cuidado com o dinheiro. Ele faz a sua declaração de imposto de renda, ele cuida dos pagamentos que existem na casa e cuida de todos os detalhes e você acaba não aprendendo a lidar com o dinheiro. Mas em algum momento você vai ter que lidar. Há uma boa probabilidade de você ter que aprender a lidar. Então, começa fazendo a própria declaração, começa vendo quais são os gastos, começa tirando essa responsabilidade do parceiro, porque de repente é uma coisa que está ocupando bastante tempo dele e você pode auxiliar. Então, é um carinho que você pode fazer, mas também é uma forma de você começar a cuidar do dinheiro, começar a aprender, né? Então, começar do início. Começa, só faz. Só começa, vai. Só começa. É medo e coragem, né, Fabi? Tá bom, tô com medo, mas vai com medo mesmo, não tem problema. Começa a entender por onde é que eu vou, como é que eu faço aqui essa gestão, como é que eu compro o meu primeiro título público, por exemplo, Sim, né? exatamente. Deixa eu entender aqui, você precisa de quanto hoje, Lara, para comprar o seu primeiro título público? R$ 30. É verdade. Então, hoje você consegue já começar com muito pouco a cuidar das suas finanças. E Mel, qual é a sua dica de ouro? Olha, Fran, eu acredito que nós precisamos ter sonhos. O que nos move é você ter um sonho grande, não sonhe pequeno. Já que é para sonhar, e como dizem, sonhar é de graça, não custa nada, tenha um sonho grande, tenha uma meta grande e faça com que aquele objetivo se torne possível. Não fique só esperando que as pessoas vão fazer por você. Pega aquele sonho e um passo, um degrau, uma escada, você vai subindo dia após dia para você ver aquele sonho se tornar realidade. Então eu vejo que hoje alguns jovens têm deixado de sonhar. Nós perguntamos, qual que é o seu sonho, qual que é a sua expectativa para o futuro? Aquela velha pergunta, né? Qual é a sua profissão? E eu vejo que alguns jovens têm paralisado assim, e pensado, nossa, eu nunca parei para analisar, para pensar em qual pode ser meu sonho, o que eu quero para o meu futuro. Então, eu vejo que ter o sonho é algo assim que desamarra muito a gente desses mitos. Uau! E você, Lara, tem uma dica de ouro pra gente? Então, a minha dica de ouro é você já criar uma conta hoje mesmo e você começar a administrar você mesma a sua conta. Mas precisa ser uma conta que ninguém tem acesso, só você mesma. Porque você começando, abrindo a conta já é muito fácil. Qualquer dinheiro, qualquer renda extra que você consiga fora do seu parceiro, de qualquer coisa, você coloca nessa conta. Porque como a minha mãe mesmo disse, como a gente falou, pra você começar a investir é muito pouco. Então com R$ 30 você já consegue. E mesmo que você tenha só esses R$ 30, você coloca lá depois de um tempo, até quando você precisar da sua independência, precisar usar esse dinheiro, ele já vai ter rendido muito. Até porque, de acordo com os dados, a cada 10 mulheres, 8, depois da separação, vão precisar aprender a administrar o seu dinheiro, porque elas não sabem. E esse dado é realmente muito preocupante. Então, eu acho que pra gente começar a mudar essa mentalidade das mulheres de que elas precisam depender de alguém, para elas se sentirem mais seguras também, caso algo aconteça, elas criarem uma conta hoje que só elas administrem, que mais ninguém mexa, para que elas consigam investir o dinheiro delas e no futuro terem uma renda, pelo menos guardada, em caso de emergência, ou para elas poderem também comprar o que elas quiserem, sem precisar dar satisfação para ninguém, e eu acho isso muito importante. Não, é legal essa sua dica, Lara, porque independente de você ter a sua conta separada, até para você aprender, né, pra gente se desvencilhar desses mitos que nós crescemos, não é uma conta escondida, viu? É uma conta que você administra, mas não uma conta escondida, é uma conta para você aprender ali a cuidar das finanças, para você errar, depois aprender com os erros, para que você possa, né, se desenvolver. Eu sempre falo, né, Lara, a gente aprende a falar falando, aprende a correr correndo, aprende a andar andando e aprende a investir investindo, né? E uma retrospectiva que eu gosto sempre de fazer, ensinei a Lara a fazer e eu gosto muito de falar, é você sempre pensar de trás para frente, né? Assim, como eu quero estar lá no futuro. Lara, você me fala uma coisa, como é que você não quer estar no futuro? Que você sempre diz?
Você lembra? Ela sempre diz pra mim que ela não quer não ter dinheiro, ela detesta olhar, assim, ver os prognósticos dela e falar, mãe, eu não consigo pensar a minha vida em olhar lá na frente e não ter dinheiro. E aí a gente fala, bom, para você olhar lá para frente e não ver dinheiro na sua conta, você tem que fazer uma série de concessões agora, né? Enfim, não vou comprar isso, ou eu não vou comprar aquilo, porque eu preciso ter dinheiro lá na frente. Qual foi a maior concessão que vocês já fizeram em nome do futuro de vocês? Eu acho que é diário, né, esse desafio. Porque sempre tem muitas coisas que a gente quer comprar. Até a base da economia é essa, né? A gente tem necessidades infinitas por uma afinidade de recursos. Então, a nossa vida também. Então, diariamente a gente tem que praticar isso. Quando eu deixo de ir para um passeio hoje, para lá na frente fazer uma outra coisa, é uma concessão. Então, é aos poucos, né? E do meu ponto de vista, eu acho que começa quando você se conhece, para você saber o que você quer fazer de concessão ou não. Por exemplo, eu, Fabiana, eu amo viajar, mas eu não gosto muito de balada, eu não gosto muito de show, eu gosto, mas abro mão. Então eu sei qual que é o meu limite, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu vou conceder ou não vou conceder, e eu não vou para tudo que me convidam. Porque, assim, tenho muitos amigos, muitos convites, muitas coisas que eu gosto, muitas coisas que eu não gosto. Então, em prol de, no futuro, eu ter uma boa aposentadoria, e de anualmente eu conseguir viajar, e de eu conseguir aproveitar com a minha família, muitas vezes eu não vou para alguns passeios que me convidam, muitas vezes eu não vou para algumas coisas que eu poderia ir. Então, um prazer momentâneo que eu recuso para conseguir coisas na frente. E você, Mel, que concessões você costuma fazer em detrimento do seu futuro? Olha, tomar decisões difíceis diariamente, como a Fabi falou, é muito importante. Em janeiro do ano passado, por exemplo, eu passei por um layoff. Estava trabalhando na empresa, tudo certo, maravilhoso. Fecharam a minha área, todo mundo foi desligado. E eu tive que tirar o meu filho da escola particular, que ele estava, da creche particular, e colocar na escola pública. Foi algo que me doeu, eu fiz com uma dor no coração, porque eu falei, gente, ele já está acostumado com essa creche, ele vai sofrer na creche nova. E depois que eu tomei essa decisão, eu falei, não, financeiramente eu não vou conseguir arcar com essa creche que ele tá, então eu preciso tomar essa decisão. Mudei ele e ele se deu super bem na creche. E ele ama as professoras, ele é tão feliz, e eu não tirei ele da creche até hoje. Eu já estou em outro trabalho e ele continua na creche porque ele se ama, ele se deu muito bem, ele ama muito as professoras dele. Então eu falei, nossa, eu pus tanto empecilho na minha mente que eu tô privando ele de um ensino de qualidade, eu isso, eu aquilo. E no final das contas não foi nada daquilo. A gente se pune demais, né? Exatamente. E tomar decisões difíceis não é uma vez só, é diariamente. Fazer uma escolha de algo imediato, pensando na Melissa lá do futuro, o que a Melissa, a família da Melissa, os filhos, o esposo, o que todo o redor vai ganhar se eu tomar essa decisão difícil hoje. Uau! Então, vamos agora para o nosso segundo momento do programa, que é o momento do quiz, que a gente faz perguntas sobre o que a gente falou aqui agora. Será que você aí em casa assimilou bem o que a gente falou sobre os mitos que ainda impedem nós mulheres de sermos investidoras ou de termos nossa própria conta bancária, sobre os mitos de que precisamos ou temos insuficiência financeira em relação aos nossos conhecimentos, né? A gente precisa realmente entender qual foi o contexto que fomos criadas e a educação que recebemos, né? Muitas vezes nossas mães, como você mesma falou aqui, né, Mel, foi repassado para você uma série de clichês, né, que muitas das nossas mães, avós e bisavós receberam e foram passadas para a gente meramente, deliberadamente, porque elas aprenderam assim. Então, questione-se em relação a tudo que você já aprendeu, e se isso realmente está transformando o seu eu hoje e está projetando já o seu eu futuro. E vamos ao momento importante do nosso programa hoje, o segundo momento, que é o momento do nosso quiz, onde todas as participantes aqui, as ouvintes do nosso podcast, quem está nos acompanhando, pode responder. Lembrando que
Você que respondeu o quiz vai receber um e-book de independência emocional e financeira com conteúdo projetado da Elas que Lucre. Então, não deixe de responder para que você tenha acesso a esse conteúdo tão importante para a sua vida. Então, vamos lá. Qual dessas frases é um mito sobre dinheiro? Alternativa A. Investir é só para ricos. Alternativa B. É possível começar a investir com pouco dinheiro. Ou alternativa C. Planejar o futuro exige organização financeira. Tá bem fácil essa, né? Tá. Ninguém vai responder aqui, mas as ouvintes, as espectadoras vão assistir lá, vão responder e logo, logo já vão ter posse do nosso e-book para que possam complementar seus conhecimentos. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso primeiro episódio sobre mitos que envolvem a vida financeira de uma mulher, e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final sobre isso e uma dica prática para essa mulher se desvencilhar desse mito hoje. Mel. Olha, Fran, eu acredito que é assumir a responsabilidade sobre a sua conta, sobre as suas aplicações, se você faz ou não. Agora é a hora de começar. Ah, Melissa, mas eu já tenho, já passei dos 40, já passei dos 50. Ou, ah, Melissa, eu sou muito jovem. Aqui está a Lara para nos provar que é possível começar mesmo sendo muito jovem. Então, assuma a responsabilidade. Ah, Melissa, não tenho como ganhar dinheiro, não trabalho formalmente. Faça brigadeiro para vender, faça trufa. Comece com o que você pode nesse momento que você está, e para ter uma fonte de renda para você começar a fazer as suas primeiras aplicações. Não espere a melhor hora favorável. Ah, eu vou esperar quando eu tiver o melhor emprego, o melhor salário. Não. A gente tem que começar hoje com o que nós temos à nossa volta. Então, assuma essa responsabilidade. Comece, abra sua conta, como a Lara falou, faça a sua primeira aplicação. No Tesouro Direto, você pode começar com R$30. Ah, Melissa, tem outro investimento que eu posso começar com menos de R$30? Gente, tem também. Tem aplicações que você pode começar com R$1, que é o caso do CDB, por exemplo. Muitos CDBs com liquidez diária, você aplica R$1. Ah, Melissa, mais R$1, mais R$30 não vai mudar a minha vida. Pode ser que não mude realmente, mas é um começo, é um primeiro passo na direção certa, para você assumir a responsabilidade, assumir as rédeas da sua vida financeira. Perfeito, Fabi. Olha, do meu ponto de vista, assim, quando você fala nesses mitos femininos, tem uma coisa que é importante, que acho que eu esqueci de falar, que tem a ver com quando você vive sempre nesses mitos, você fica suscetível, e não que vai acontecer, mas fica suscetível a violências patrimoniais, violências financeiras. Cada vez mais a gente vê casos, mas não é que não aconteciam, é que cada vez mais está aparecendo na mídia, tá? Não quer dizer que o seu parceiro vai fazer isso, mas tenha a sua independência também para que não aconteça. A gente falou do ponto de vista de que em algum momento essa mulher provavelmente vai ter que cuidar do próprio recurso, quando o parceiro falecer ou acontecer alguma eventualidade de uma separação. Então há uma boa possibilidade, mas não só isso, né? Então, a maior parte das mulheres que passaram por violência patrimonial não sabiam administrar o próprio recurso. Então, a dica é, abre uma conta numa corretora, R$30 já é possível. Se acha muito difícil a conta na corretora, no seu banco, o CDB, CDBDI. A gente fala esses investimentos como planejadora financeira, porque são os investimentos que a gente usa para reserva de emergência, é aquele que você vai tirar quando for necessário. Então, começa pelo básico, não precisa pelo mais complexo. Começa a partir daí e depois avança, né? Faz alguma renda extra. Então, o importante é isso, é começar. Eu acho muito, muito, muito importante, porque a maioria das mulheres, o primeiro passo é começar, e é isso que na maioria das vezes impede elas. Elas falam, ah não, amanhã eu vou começar, não, depois de amanhã eu vou começar. E às vezes acaba que elas nunca começam. E aí depois do primeiro momento que elas começarem, que elas fizerem o primeiro investimento delas, assim como você falou, dá pra investir com R$1, R$30,
na taxa Selic, então é muito fácil. E muitas mulheres também acham que é muito difícil e acho que esse é um dos maiores motivos que fazem elas não quererem começar. Mas a partir do primeiro momento que elas fizerem a primeira aplicação delas, elas vão querer continuar, porque elas vão ver que o dinheiro delas vai começar a render. E para quem não conhece muito, começa a investir, parece que é como se fosse uma mágica, porque você coloca o dinheiro e depois de um tempo ele rende. Então eu acho que isso também pode incentivar elas a conseguirem a cada mês aplicando um pouco mais, porque principalmente na renda fixa, é que elas não vão ter perda nenhuma. E se elas forem investir na taxa Selic, elas podem tirar a hora que elas quiserem. Então, caso algum motivo, alguma coisa que aconteça, elas vão ter aplicado esse dinheiro, ele vai ter rendido e depois de um tempo, assim que acontecer alguma coisa, algum problema na vida delas, elas conseguem tirar e depois ter um pouco de dependência, né? Dependendo de quanto elas colocaram nesse tempo. Que elas estavam dependentes ou, se elas tiverem seguido todas as dicas, independentes. Hábito mesmo, né? Acho que como dormir tal hora todos os dias, escovar os dentes todos os dias, é um hábito. O investimento, ele é um hábito. E agora, eu quero falar para vocês do Banco do Brasil, o nosso patrocinador. Você sabia que o Banco do Brasil está aqui para apoiar você em todas as etapas da sua vida financeira, com soluções pensadas para cada perfil de investimento, a sua gestão financeira do dia a dia. E o BB acredita no potencial das mulheres e oferece ferramentas para a sua independência. Além disso, com o app do BB, você tem controle das suas finanças na palma da sua mão, onde e quando precisar. Banco do Brasil, ele serve para tudo que você imaginar. Bom, e vamos agora para o final do nosso programa. Lembrando que o próximo programa, gente, aqui até me atrapalhei e fiquei emocionada, porque o próximo programa, ele fala sobre independência financeira. Será que nós estamos muito longe da nossa independência financeira? Será que você aí de casa está longe da sua independência financeira? Como a gente conquista a nossa independência financeira? O que se come para ter independência financeira, né? Onde se dorme para ter independência financeira? Acho que está tudo atrelado e a gente vai falar muito sobre isso no próximo programa. Um beijo, queria agradecer sua presença, Mel, queria agradecer sua presença, Fabi e Lara. Muito obrigada por estarem aqui no Garotas de Ouro, porque investimentos é para todas. Obrigada e eu vejo vocês no próximo programa e no próximo episódio, viu? Até lá. Até lá, obrigada. Obrigada. Obrigada.